Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, na nossa segunda aula da disciplina de hidráulica. Então, eu só já vou dar um recadinho para vocês. Essa aula aqui, pessoal, lá está sendo disponibilizada para vocês, ela está sendo gravada, tá bom? Por quê? Porque agora nessa segunda-feira, né, que a gente está tendo a aula agora, é feriado aqui em Maringá, então a gente está fazendo essa gravação, mas disponibilizando para vocês no formato ao vivo. Porém, pessoal, eu vou estar assistindo essa aula depois de novo e eu vou estar olhando o chat, eu vou verificar então se vocês têm alguma dúvida, eu vou estar olhando, vou ver se vocês estão se comportando da maneira certinha, beleza? Então, pessoal, a gente vai estar aqui num ritmo como se fosse a aula ao vivo, tá? Então, eu quero que vocês participem, eu quero que vocês coloquem as dúvidas de vocês. Eu vou estar assistindo novamente para verificar se ficou alguma dúvida ou não, tá? Se ficou alguma dúvida, eu vou estar respondendo na próxima aula, eu vou estar respondendo também ao longo da semana. Qualquer coisa, o professor Jader, ele também está à disposição do Fale com o Mediador, então, lembrando, né, pessoal, a gente está junto nessa, né? Então, vamos seguindo, vamos para a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês gostem. Vamos nessa, então. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí a gente já vai começar. Pessoal, seguinte, disciplina de hidráulica, né? A gente vai começar a nossa aula, então, falando dos esforços mecânicos. Então, pessoal, esforços mecânicos, né? A gente aprendeu a primeira semana sobre a propriedade dos fluidos, a gente vai seguir agora nos esforços mecânicos, né? Então, a gente vai ter um andamento das nossas unidades, das nossas disciplinas, a gente vai ter aí um segmento, né? Que vai nos dar aí um entendimento e uma base para quando a gente chegar na parte de dimensionamento, a gente já vai ter uma base muito boa, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a parte dos esforços, né? A parte da fluidodinâmica, fluidoestática, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões relacionadas aí ao empuxo, né? A gente vai falar também relacionado aí ao Bernoulli. Cinética dos fluidos, a gente vai falar questões relacionadas à energia, né? E aí, quando a gente chegar na nossa quarta unidade, assim, a gente vai falar sobre os dimensionamentos, a gente está falando aí da nossa disciplina de hidráulica dos condutos sob pressão, né? Lembrando, nós temos aí os condutos sob pressão e nós temos aí a nossa hidráulica de canais, né? Que são os condutos livres. Quando a gente fala de pressão, a gente está falando de engenharia, melhor dizendo, nós estamos falando sobre bombeamento, tá? Então, os nossos fluidos, eles vão ter, sim, um sistema de pressão, né, pressurizado, que vai ser dado por uma bomba, e essa bomba ela vai estar elevando, vou ter um sistema de recalque, esse sistema ele vai estar elevando, então, a nossa água, vai estar vencendo a gravidade, tá? Então, quando alguém falar assim, você está com recalque, né? Está com recalque é o quê? A pessoa quer se elevar acima de você, quer ficar acima de você. Então, daí que vem a parte de recalque, né? Então, a gente vai estudar essa parte dos condutos sob pressão. Então, a gente vai aprender a dimensionar as tubulações e tudo mais. Depois, a gente vai falar sobre as linhas piezométricas, quando que ela vai estar, vou estar perdendo energia, quando não, né? Lembrando, ao longo do nosso caminho, né? Nós temos aí questões relacionadas a perdas de energia, que são as perdas de carga, que nós vamos aprender também. Depois, os condutos equivalentes. Quando eu tenho conduto equivalente, se ele é ligado à parte, se eu tenho conduto em série ou em paralelo, eu vou trabalhar bastante com as equações, né? Para transformar um conduto em série e paralelo, a gente vai ver essa questão das equivalências. Depois, as instalações de recalque, né? Nós vamos verificar questões relacionadas ao nosso bombeamento. Então, essa parte do bombeamento, a gente vai tá aprendendo, inclusive, a dimensionar a potência do conjunto motobomba, né? Então, isso é bastante importante, bastante interessante, que o engenheiro civil ele tem que saber essas questões, né? Depois a gente vai falar sobre as noções de escoamentos variáveis em condutos forçados. Então, a gente tem questões de zonas sob pressão, a
A gente vai falar sobre o golpe de Ariete, a gente vai falar sobre o carneiro hidráulico, muitas questões aí bastante importantes na nossa hidráulica também. E aí, chegando na nossa unidade 9, nós vamos falar sobre a prática de laboratórios. Nós temos um acervo muito diversificado de práticas de laboratórios virtuais. A gente vai estar, então, demonstrando alguns desses laboratórios. São laboratórios que eles são muito fidedignos, né? Então, eles demonstram muito bem essa questão da prática. Então, a gente vai seguir nessa juntos. A gente vai estar falando tanto na nossa aula ao vivo, quanto ao longo aí da semana, nas nossas aulas telepresenciais. Bom, e aí eu quis falar assim, isso por quê? Porque agora a gente tem a nossa frase da semana. Então, eu mostrei para vocês todos os obstáculos que nós precisamos vencer. Então, a gente tem aqui vários obstáculos, nós estamos no segundo obstáculo, né? Então, vamos lá. Nenhum obstáculo será grande se sua vontade de vencer for maior. Pessoal, nós temos aí, então, um grande obstáculo, a disciplina de engenharia, todas elas são difíceis. A parte de disciplina de hidráulica não vai ser diferente. É uma disciplina difícil, sim. Mas eu tenho certeza que, se vocês se dedicarem, vocês vão conseguir aprender tudo aquilo que é necessário para a carreira profissional de vocês. E nós estamos aqui para poder dar todo esse suporte para vocês, tá bom? Engenheiro tem que gostar de coisa difícil. Se for muito fácil, não tem graça. Então, a disciplina de hidráulica é uma disciplina assim que é um desafio para vocês, é um obstáculo, mas eu tenho certeza que nós vamos vencer, não é mesmo? Estamos aqui juntos nessa. Então vamos lá, pessoal. Nós, primeiramente, a gente tem que ter um entendimento do seguinte: quais são os esforços relacionados aos fluidos? Quais são os esforços mecânicos? Nós temos dois. Nós temos a fluidoestática e nós temos a fluidodinâmica. Pessoal, o próprio nome já diz, fluidoestática, ou seja, o meu fluido está estático, está parado. Quando eu falo isso, eu estou considerando então que o meu fluido ele tem um esforço mecânico com ele estático. Quando eu tenho, então, eu estou dando o exemplo de duas barragens, né? Agora, quando eu tenho a minha barragem, abri o vertedouro, essa água está fluindo, está fluida, eu tenho a dinâmica da água, ou seja, fluidodinâmica. Pessoal, quando a gente trabalha com fluidos, né, a gente tem que trabalhar com esses dois aspectos. Eu vou dar um exemplo para vocês. A nossa NBR 5626-2020, né, de instalações prediais, ela vai determinar faixas de pressão para a gente trabalhar com a estática e com a dinâmica da água. Então, a gente vai se deparar nos nossos projetos sempre com essas questões. Então, por exemplo, o que seria aí uma parte estática, né? Uma pressão estática? Se eu tenho um prédio, esse prédio ele vai ter 20 andares, se eu tenho um pavimento tipo de 3 metros, então são 60 metros. Eu tenho 60 metros de coluna d'água. Essa pressão é uma pressão estática. Então, são questões que nós vamos ter que aprender aí nessas duas disciplinas, né? No meu xará André Mansur, nós estamos aí trabalhando em conjunto. Por quê? Porque as duas disciplinas estão andando ao mesmo tempo. Então, o que a gente aprender lá em instalações, a gente também vai estar utilizando aqui para hidráulica e assim por diante, e vice-versa, tá bom? Então, a gente tem a fluidodinâmica e a fluidoestática, são duas questões que envolvem os esforços mecânicos. Uma outra questão que a gente precisa ter um entendimento, pessoal, é a nossa pressão hidrostática. Pessoal, lembrando, né? Hidrostática, então é a pressão que ocorre no interior do líquido e vai ser exercida pelo peso do líquido. Olha só, eu tenho aqui então a pressão, né? Lembra que a gente já estudou na semana passada? Então, pressão vai ser dada em Pascal. Então, vai ser o quê? Rho, que é a massa específica, vezes a minha altura, né? Que é a profundidade, vezes a gravidade. Então, Pascal é o quê? É Newton por metro quadrado, não é isso? Então, aqui eu tenho quilo vezes gravidade, me dá Newton, não é? Quilo vezes a gravidade me dá Newton. Eu vou ter também o seguinte, ó. Eu tenho a altura que é em metros. Eu corto esse metro aqui com o metro cúbico aqui, vai me dar metro quadrado. Então, aqui eu já tenho Pascal. Certo? Além disso, pessoal, olha só, então aqui é Pascal, né? Aqui eu tenho Pascal. Além disso,
eu vou ter também a pressão atmosférica, né? Se a pressão atmosférica está exercendo, lembrando, eu tenho os condutos livres e condutos forçados. Os condutos livres, né? Eles vão ter a minha pressão atmosférica trabalhando, mesmo se eu tiver uma tubulação, essa tubulação está parcialmente cheia, né? Essa parte vazia dela aqui, ó, eu tenho a minha pressão atmosférica atuando, tá? Então, mesmo dentro de uma tubulação, se ela não está totalmente cheia, e aí ela vai estar totalmente cheia quando eu estou pressurizando ela, né? Eu vou ter a pressão atmosférica, tudo bem? Então, a pressão atmosférica, olha só, está em Pascal também. Então, eu somo Pascal mais Pascal. Isso vai me dar o quê? Pascal, né? Então, ó, pressão hidrostática, quando eu tenho influência da atmosfera, eu também tenho aqui a minha unidade da pressão em Pascal. Lembrando, a gente tem vários tipos de unidade quando a gente trabalha com pressão, né? A gente tem bar, a gente tem ATM, a gente tem Pascal, entre outras, né? Pessoal, então vamos lá. Pensando aqui nesse exemplo, né? Eu tenho aqui, então, uma barragem de rejeitos, né? Pensando naquele exemplo da barragem de rejeitos de Brumadinho. O que aconteceu aqui, né? Então, essa imagem é a imagem dela vazia, né? Então, eu fui colocando, deixa eu pegar uma outra cor aqui, vamos ver um azul. Eu fui colocando aqui, então, rejeito aqui dentro dela, né? Fui colocando, fui enchendo, fui enchendo, fui enchendo, até o topo. A gente viu que, quando a gente trabalha com a nossa Quando a gente trabalha com a nossa pressão hidrostática, né, a gente tem o seguinte, a gente vai ter, então, a altura, né? A gente vai ter, então, essa altura que é a profundidade. Deixa eu apagar aqui para demonstrar para vocês uma questão. Então, vamos lá. Seguinte, pessoal. Deixa eu ver se nós estamos aqui, tudo certo. Então, vamos lá. Quando eu tenho aqui, então, a minha altura, que eu falei para vocês, que ela é diretamente proporcional, que isso vai influenciar a maior parte da nossa pressão, né? Então, quanto maior é a profundidade, maior vai ser a minha pressão. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Tá? Então, aqui, no fundo aqui da minha barragem, a pressão é muito maior. Por quê? Porque eu tenho essa profundidade aqui, né? Então, pensando aqui, ela está toda cheia de rejeito. A pressão aqui no fundo, ela é muito maior que a pressão aqui no começo, não é? Eu tenho essa questão aqui. Então, lembra que a barragem rompeu, né? Eu não vou entrar no mérito como que rompeu, porque rompeu. Mas vamos pensar no aspecto aqui da hidráulica, né? Que a gente está estudando. Aqui a nossa pressão, ela é muito maior, né? A pressão que está aqui no fundo, ela é muito maior do que aqui no topo, não é? Por quê? Porque eu vou ter uma profundidade maior, tá certo? Então a gente tem essas questões quando a gente trabalha com fluido, a gente tem que prestar um pouquinho atenção e tudo isso tem que levar em consideração nos nossos projetos, tá bom? Bom, continuando aqui, né? Nós temos aqui, pessoal, os manômetros. O manômetro, o que que ele é? Ele nada mais é que um medidor de pressão. Então, ele vai medir pressão, né? No caso aqui, ó, a gente tem até um exemplo de manômetro, ó, que ele vai ser dado em bar, né? Bar, ele é uma unidade de medida, né? Dado pelo barômetro, né? A gente tem também Pascal, a gente tem ATM, né? E a gente tem outras unidades. Então vamos lá. Vamos ver o nosso exemplo então do manômetro. Então lembrando aqui, né? Um manômetro ele consiste principalmente em um tubo de forma de U, de vidro ou plástico. E, geralmente a gente vai utilizar o mercúrio, pessoal, por quê? Porque o mercúrio ele é um fluido pesado, né? E ele vai ser usado para deixar o manômetro de um tamanho gerenciável. Ou seja, se eu utilizar outros fluidos, né, que eles não são tão pesados, eu vou ter que ter um manômetro muito grande para poder fazer essa medida de pressão, tá? Então vamos lá. Ele consegue medir pequenas pressões. Então aqui eu tenho a minha pressão. Aqui é a pressão atmosférica.
e aqui é a pressão do meu fluido, né? Que eu tenho um fluido aqui dentro. Então, quando, e aqui eu tenho a minha coluna de mercúrio, olha só. A coluna de mercúrio está aqui, ó. Então, quando a pressão do meu fluido ela é igual à pressão atmosférica, olha só que está aberto aqui, né? Não está aberto? Então, quando a pressão do meu fluido ela é igual à pressão atmosférica, né? Ó, ela é igual, eu não tenho deslocamento dessa minha coluna de mercúrio. Então, a coluna de mercúrio aqui, ela vai se manter no mesmo nível, tá? Eu não tem deslocamento. Então, a pressão atmosférica é igual à pressão do meu fluido, né, interno aqui. Essa é a minha primeira situação. Qual que é a minha segunda situação? Aqui é a minha pressão atmosférica e aqui é a pressão do meu fluido X. O fluido ele pode ser um gás ou um líquido, né? Agora, neste caso aqui, a pressão do meu fluido ela é superior que a pressão atmosférica. Por quê? Porque eu estou deslocando a coluna de mercúrio para cima. Então, eu estou exercendo uma pressão aqui, né? E aí passou então desse nível aqui, ó. Eu vou ter então esse H agora, que é o quê? É o deslocamento dessa coluna de mercúrio. Então, esse deslocamento, esse H, ele vai ser a diferença de pressão. Então, a diferença de pressão do quê? Do meu fluido, que ela é muito maior que a pressão atmosférica. Então, como que eu sei que ela é maior? Por essa diferença de pressão. Então, o que vai ser aqui? A pressão do meu fluido, ela vai ser a pressão atmosférica mais esse deslocamento da minha coluna de mercúrio. E o valor vai ser dado em centímetro de mercúrio, né? Centímetro de Hg. Tá bom? No caso aqui, esse deslocamento, né? Que é centímetros de mercúrio, né? Então, aqui eu já sei que a pressão do meu fluido ela é maior que a pressão atmosférica. Uma outra questão que eu tenho aqui. Quando a pressão do meu fluido ela é menor que a pressão atmosférica. Ó. Lembrando, está aberto aqui, né? Aqui também. Então, a pressão da atmosférica ela é maior. Ela está empurrando agora, ó, ela está deslocando, ó, passou do nível que estava aqui, né? Ela está deslocando agora essa coluna para cá, ó, né? No sentido do meu fluido. Então, a pressão atmosférica ela é maior que a pressão do meu fluido. Como que eu vou medir isso? A pressão do meu fluido, né? Ela vai ser o quê? Ela vai ser a minha pressão atmosférica menos, agora menos essa coluna de mercúrio. Então, a pressão ela é menor, né? Que a minha pressão atmosférica. Tá bom? Então, a gente consegue determinar. Lembrando, pressão vai ser em Pascal ou vai ser em bar, né? E aí, aqui, essa minha altura, ela é dada em centímetro de mercúrio. Tá bom? Seguindo aqui. Vamos para o nosso exercício agora. Se liga no exercício. Então, eu quero ver agora no chat, que eu vou estar olhando depois, eu vou saber quem participou ou não. Então, eu quero saber se está todo mundo hashtag Tom aí. Vamos lá? Vamos verificar, então, o exercício. Esse exercício, pessoal, ele é muito parecido com a nossa atividade, né, que a gente vai ter. Então, preste atenção, vamos aprender. Então, hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Essa vai ser muito próximo à atividade que a gente tem, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Um manômetro, ele é usado para medir a pressão de um tanque. O fluido usado, ele tem uma gravidade específica. Gravidade específica, pessoal, ela é um fluido, né? Eu tenho um fluido aqui que ele é adimensional. Para eu poder achar a massa específica dele, eu tenho que multiplicar pela massa específica da água, tá bom? Então, a gravidade específica, ela é uma gravidade do fluido que ela é adimensional. E aí, para eu achar, então, a gravidade desse fluido, eu tenho que multiplicar pela gravidade, pela massa específica da água, melhor dizendo, tá? A altura da coluna do mercúrio é de 55 centímetros, ó, tá em centímetros. Depois a gente vai ter que converter em metros. Se a pressão atmosférica local for de 96 kPa, determine a pressão absoluta dentro do tanque. Então, eu quero achar esse cara aqui, ó. Quero achar a pressão dentro do tanque. Então, eu tenho a gravidade específica do fluido, ó, adimensional. Eu tenho aqui a minha altura, né, em centímetros, que é o deslocamento dessa coluna. E eu tenho a pressão atmosférica em 96 kPa. Qual é que seria a solução? Eu preciso achar o quê? A pressão absoluta do tanque. Quais são as hipóteses? O fluido do tanque é um gás cuja densidade
é muito menor do que a densidade do fluido manométrico. Então, vamos tentar verificar essa hipótese aí, tá? Vamos resolver junto? Então, vem comigo. Vamos colar a placa aqui? Vamos lá, então. Primeiramente, eu preciso achar a massa específica desse fluido X aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser a gravidade específica vezes a massa específica da água. Então, a gravidade específica é de 0,85, adimensional, e agora eu vou colocar a unidade nele, ó. Vou multiplicar, então, por 1.000, que é a massa específica da água. Multiplicando aqui, então, 0,85 por 1.000 vai me dar 850 kg por metro cúbico, tá bom? Então, eu achei a massa específica aqui do meu fluido. Aí, eu vou achar a pressão agora. Pessoal, a pressão é o seguinte, ó, eu tenho pressão atmosférica que foi dada, né? Então, a gente tem influência no manômetro que ele está aberto, né? E aí, eu tenho aqui a minha pressão. Ok. Então, lembrando, né? Aqui vai dar Pascal. Então, cortei aqui, multipliquei para cá, me deu Newton por metro quadrado. Isso aqui é igual a Pascal. Então, aqui eu tenho Pascal e aqui eu tenho Pascal. Tá certo? Só que é o seguinte, a minha pressão atmosférica foi dada em quilopascal, olha só. 96 quilopascal. Então, eu tenho duas situações aqui. Ou eu converto isso daqui para Pascal, eu transformo para Pascal, ou eu converto isso tudo aqui em quilopascal. Escolhi a segunda opção. Então, vamos lá. Então, aqui a minha pressão atmosférica, ela está em quilopascal, está somando. Então, eu não posso somar quilopascal com pascal, né? Então, vamos lá. Aqui vai me dar, então, pascal, né? Então, tudo isso daqui vai me dar pascal. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo esse pascal por 1.000. Por 1.000. Por quê? Porque agora eu vou passar ele para quilopascal. Tá? Dividindo por 1.000, eu jogo para quilo. Não é isso? Então, vamos lá, vamos fazer juntos aqui. Então, pessoal, seguindo aqui, vamos lá. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter aqui, então, 96 mais. Aí eu tenho aqui, então, 850. Vamos ver quem está fazendo junto aí. Vezes 0,55. Lembrando, se 0,55 era 55 centímetros, passei para metros. Vezes 9,81. Isso aqui dividido por 1.000, não é? Não quero passar para quilopascal. Quanto que vai dar isso daqui, ó? Vai dar 100, aproximadamente 100,6, né? Então, minha pressão aqui foi de 100,6 quilopascal. Quilopascal, aqui eu tenho quilopascal, e aqui eu dividi por 1.000 e transformei em quilopascal, certo? Continha tranquila, continha básica, eu tenho certeza que vocês estão fazendo junto comigo aí. Então, o primeiro exercício, ó, esquece, não é mesmo? Vamos seguindo aqui. Então, nós temos agora, vamos falar sobre o empuxo. Pessoal, o empuxo. Quando a gente fala do empuxo, a gente tem o princípio do Arquimedes. Inclusive, vocês conhecem o Arquimedes por aí, não conhece? Tem um cara aí que vocês tiveram aula que chamado Arquimedes, né? Então, o nome dele veio daí. Então, o Arquimedes, ele determinou o seguinte, que a força do empuxo é igual ao peso da água deslocada. Então, o empuxo, ó, se eu tenho empuxo de 3 quilos, né? Eu desloco 3 quilos aqui de água. É isso que está querendo dizer, né? Então, a gente tem esses experimentos aqui da balança, né? Quando eu coloco aqui um peso, ele desloca. Inclusive, o Arquimedes, né? O original, a gente tem o Arquimedes da Deep Web e a gente tem o Arquimedes original, né? Então, o Arquimedes original, ele determinou esse peso. Tem duas hipóteses aí que ele determinou o peso, essa questão do empuxo. Primeiro, quando ele deitou na banheira e deslocou um volume de água, provavelmente ele era gordinho, né? Deslocou aí um volume de água. Ele, então, teve essa percepção e tem uma outra hipótese que o rei pediu para ele aí verificar se a coroa dele era de ouro maciço mesmo ou não. Então, ele verificou o peso do ouro, verificou o peso da prata, de outros materiais, e aí ele conseguiu verificar, então, que a coroa, o rei tinha sido enganado. A coroa do rei não era de ouro maciço, pelo deslocamento aí de água
de cada material, tá bom? Então vamos lá. Então o empuxo, né? O empuxo ele vai ser o quê? Ó? A intensidade da força do empuxo é equivalente ao peso do fluido deslocado. É equivalente ao o fluido peso deslocado. Então eu tenho o empuxo em Newton, né? Força peso, e eu tenho a força peso do meu fluido deslocado Newton também, né? Então, o que, que vai ser o peso do meu fluido deslocado? A FD fluido deslocado. Ele vai ser o seguinte, ó. Ele vai ser a massa específica do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. Corta aqui metro cúbico com metro cúbico, multiplico aqui quilograma pela gravidade, vai me dar o quê? Newton. Beleza? Seguindo aqui. Eu sei também que meu empuxo ele também é a massa específica do fluido deslocado, né? Então, mesma questão. Cortei aqui com aqui, multipliquei aqui, achei Newton, né? Porque eles são iguais, não é? Isso aqui não é igual a isso daqui. Então, eu estou falando da mesma coisa, né? O empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. A gente sabe também que o volume do corpo submerso ele vai ser igual ao volume do fluido deslocado. A gente tem a mesma coisa, né? O volume do corpo submerso ele é igual ao volume do fluido deslocado. Então, eu posso substituir aqui, ó, esse volume do fluido deslocado pelo volume do corpo submerso, não é isso? Então, meu empuxo, ele vai ser o quê, ó? Ele vai ser a massa específica do fluido deslocado vezes o volume do corpo submerso, e aqui eu multiplico, então, pela gravidade, eu encontro Newton, certo? Então, seguindo aqui, vamos nessa. Então, pessoal, logicamente, pessoal, vocês aqui já estudaram em física, né? Estou repetindo, então você já tem que ter esse conceito muito bem consolidado, tá bom? Então, eu não vou ficar aprofundando muito aqui, porque é uma questão que a gente já estudou, tá? Então, vamos lá. Eu sei que o meu empuxo em Newton, ele é isso daqui, então, massa específica vezes o volume do corpo submerso vezes a gravidade. E eu sei que o peso do corpo, PC é peso do corpo, ele é a massa específica do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade. Então, eu sei que o meu empuxo, ele é igual ao peso do corpo. Estou fazendo considerações matemáticas, né, em cima do conceito de Arquimedes. Tudo bem? Portanto, se eles são iguais, eu vou igualar essas duas equações aqui, ó. Então, vamos lá. Então, eu estou igualando isso aqui com isso daqui. Então, minha massa específica do fluido vai ser vezes o volume do corpo submerso vezes a gravidade. Esse cara aqui. É igual a massa específica do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade. É esse cara aqui. Só que, ó, perceba, eu tenho gravidade aqui, não é isso? Então, como que vai ficar? Ó, olha aqui o Arquimedes. A gente tem o Arquimedes original, esse é o original. E vocês tiveram aí o professor Arquimedes, que é o Arquimedes da Deep Web, não é isso? Então, vamos lá. Então, massa específica do fluido vai ser o quê? Vezes o volume do corpo submerso, vai ser igual a massa específica do corpo vezes o volume do corpo. Então, fazendo essas considerações, tirando a gravidade dos dois lados, né? Que é constante, eu vou ter o quê? Que o volume do corpo submerso vai ser igual ao volume do corpo, que vai ser igual, né? Dividido, na verdade. O volume do corpo submerso dividido pelo volume do corpo é igual à massa específica do corpo dividido pela massa específica do fluido deslocado. Considerações e deduções matemáticas, né? Olha só aqui, ó, o Arquimedes com a coroa, né? E ele deslocando a água aqui, ó. Vamos lá. Então, seguindo aqui, a gente tem, então, essa consideração matemática que a gente acabou de fazer, né? Então, quando, ó, no caso aqui, ó,
o empuxo ele for maior que o peso do corpo, né? Então aqui eu tenho então a, a consideração. Vamos fazer todos aqui, ó. Então quando o peso do corpo ele for menor que o peso do fluido deslocado, então o meu sistema aqui vai boiar, meu objeto aqui. No caso aqui, a gente pode pensar em uma bucha, né? Que ele tem uma densidade muito pequena, a massa específica dela é muito baixa, por isso que ela está boiando, e puxa mais forte. Nesse outro caso, quando eles são equivalentes, massa específica do fluido deslocado é igual a massa específica do corpo. Ó, por exemplo, uma madeira, ela está boiando pela metade, metade dela está submersa e metade dela está boiando. Então, as forças, peso e de empuxo são equivalentes, tá? Agora, quando eu tenho, então, um material mais pesado, por exemplo, uma liga metálica, né? Então, a massa específica do corpo ela é superior que a massa específica do fluido deslocado. Então, por isso, ó, o peso é maior. E aí ela vai ficar funda, né? Aqui eu tenho a massa específica do meu fluido, né, menor. Beleza. Então vamos lá. Se liga no exercício. Quero ver se vocês estão on aí. Hashtag tô on. Quero saber, tá? A gente vai seguindo aqui. Então vamos lá. Se liga no exercício. Hashtag tô on. Mais um exercício para a gente aqui, pessoal. Um guincho é usado para baixar pesos no mar. Ele tem uma massa específica de 1.025 kg por metro cúbico para um objeto de construção marinha. Determine a tensão do cabo do guincho do guincho devido a um bloco de concreto retangular. Então eu tenho um bloco de concreto que ele tem essas dimensões aqui, ó. 0,4 por 0,4 por 3. A massa específica desse bloco de concreto é de 2.300 kg por metro cúbico. Eu preciso determinar então a tensão, né, o peso. O peso não, desculpe. A pressão, né? Quando ele está suspenso no ar e quando ele vai estar completamente submerso. Então, o bloco de concreto ele é baixado no mar. A tensão do cabo ele deve determinar, então, antes e depois. A gente vai determinar, então, a tensão do cabo. Quais são as hipóteses? O peso do cabo ele é desprezível e a flutuação no ar é desprezível. Olha só. Então, eu tenho aqui, então, peso no ar e eu tenho peso na água. Bom, todo mundo sabe que quando o seu corpo está na água, ele fica mais leve, não é isso? Então a gente vai verificar essa diferença quando o corpo ele está na água, ele está submerso. Por quê? Porque eu tenho o empuxo, não é isso? Então vamos lá. Primeiramente, quando ele está no ar, como que eu vou fazer a continha? Primeiro, acho o volume do meu bloco, né? Do meu bloco de concreto retangular. Então, metro vezes metro, metro quadrado, vezes metro, metro cúbico, ó. Então, me deu 0,48 metros cúbicos o meu volume, certo? Depois eu vou achar o quê? Ó, o peso no ar, peso em Newton, né? O peso ele vai ser igual ao empuxo. Então, vai ser o quê? Massa específica do concreto, vezes o volume, vezes a gravidade. Volume aqui, eu corto, multiplico aqui, me sobra Newton, não é isso? Então, vamos lá. Então, o peso no ar vai ser o quê? Vai ser o peso do bloco de concreto, que é 2.300 kg por metro cúbico, vezes o volume, que é 0,48 vezes a gravidade, e isso tudo aqui dividido por 1.000. Vai ter que dar 10, vai ter que dar 10,8. Vamos lá, vamos fazer juntos aqui? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Então, vai ficar 2.300 vezes 0,48 vezes 9,81, isso dividido por 1.000. Aí, deu 10,8, né? Então, aproximadamente aqui. 10,8. Esse é o peso no ar. Vamos fazer agora, quando o bloco, aqui é B, tá? Quando o bloco é imerso na água, existe uma força adicional da flutuação agindo para cima. Correto? O balanço de força, nesse caso, resulta em... Então, vamos lá. O peso do corpo submerso. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, o guincho é usado pelo peso do mar.
Então, eu tenho o peso do mar agora, que é a massa específica do mar. Então, a massa específica do mar, lembra que ela era um pouquinho maior que a massa específica da água no seu estado natural, que era 1.000? Né? Isso daqui, ó, esse 25 aqui é por conta do sal, né? Aumenta a massa específica aí, certo? Eu tenho aqui o volume do meu bloco de concreto, que eu já calculei. Eu tenho aqui, então, a gravidade. E aí eu vou dividir por 1.000, por quê? Porque isso daqui vai me dar Newton, né? E eu vou achar em quilonewton. Vai ter que dar 4,8. Vamos fazer aqui? Então, seguindo aqui, ó, vai ser 1.125 vezes 0,48 vezes 9,81. Isso aqui, tudo dividido por 1.000. 4,8, né, aproximadamente. Pessoal, só para vocês aí, para quem ainda não conhece, essa calculadora aqui, ó, é a HP50G, tá? É o emulador dela. É a calculadora que eu uso também fisicamente, então por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, tá certo? Então vamos lá. Então aqui é o peso na água, ó. Então isso daqui é na água, certo? 4,8. Seguindo aqui então. Aqui é B, né? Então, aqui, como que eu vou saber na água? Eu pego o empuxo menos no meu peso do corpo submerso. Então vai ser o quê? O peso na água, né? Ele vai ser o peso do corpo submerso na água, né? Menos, na verdade, o meu empuxo, né? Que estava no ar, isso aqui estava no ar, isso aqui estava na água, né? E aí eu vou ter então esse valor, né? Eu tiro esse valor da água quando o meu corpo está na água, que lembra que eu falei para vocês, quando a gente está na água, a gente vai ter um empuxo e aí o nosso corpo fica mais leve, né? Então aí vocês aí, os homens, os cavaleiros aí de plantão, quando vocês estão com a namorada, com a esposa, que vocês pegam ela quando vocês estão no mar ou na água e levantam ela assim, parece que vocês são muito fortes, né? Mas não, vocês estão tendo uma ajudinha aí, não é isso? Então a gente vai ter aí esse valor de 6 quilonewtons, né? Estou tirando essa diferença aí, né? Então, pessoal, vamos observar o seguinte, ó, que o peso do bloco de concreto, né? E a tensão do cabo ela vai diminuir 55% quando ele está na água, né? Justamente aí por quê? Porque eu tenho esse valor aí da água, né, que vai dar essa diferença aí, tá bom? Então vai ficar mais leve, 55% mais leve na água. Tudo bem? Então ele fica 10,8 quilonewton, né, no ar e ele fica 6 quilonewtons na água. Beleza? Vamos seguindo aqui então. A gente tem esse cara aqui que a gente estuda muito, que é o tal do Bernoulli. Isso aí a gente vai ver ao longo da disciplina, tá? O Bernoulli, né, o Daniel Bernoulli, ele tem essa sua obra hidrodinâmica, né, que ele vai ser expressa no fluido sem viscosidade nem atrito. Então, ele criou aí o princípio da energia de um fluido, que ele tem 3 componentes ao longo do seu percurso. Primeiramente, energia cinética. A energia cinética ela vai ser devida à velocidade do fluido. Então, lembra, a cinética está relacionada à velocidade, né? A gente vai estudar a cinética dos fluidos aí na próxima unidade. Eu tenho o potencial gravitacional, que está devido à altitude, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma caída d'água, né? Então, a água ela está vindo nessa direção aqui. Aqui eu tenho uma velocidade, né? Então, eu vou ter o quê? Eu tenho essa altitude aqui, ó. Ele vai me dar, então, uma energia, não vai? Então, vamos pensar aí numa barragem, né? E eu tenho também a energia do fluido devido à pressão, né? Então, eu também tenho a pressão. Então, eu tenho a velocidade do fluido. Então, o fluido, quando ele está mais rápido, né? Quando ele está mais rápido, eu tenho maior energia.
Quando eu tenho essa diferença aqui de cotas, ele vai me dar também uma energia. E quando eu tenho maiores pressões, ele também vai me dar mais energia. Então, quando a gente for estudar a perda de carga, a gente vai ver que perda de carga é perda de energia, né? E perda de energia também é perda de pressão. A gente vai estudar isso daí. Então, vamos lá. Cinética devido à velocidade do fluido. Então, eu vou usar essa expressão aqui de Bernoulli, ó. Essa expressão aqui, que vai ser o quê? Velocidade ao quadrado dividido por 2, mais gravidade vezes a altura, mais a pressão dividido pela massa específica. Bom, então como que eu vou trabalhar com as unidades aqui, ó? Aqui não é velocidade ao quadrado? Portanto, a minha velocidade, a minha unidade vai ficar o quê? Metro quadrado aqui e segundo ao quadrado, né? Eu estou adicionando esse quadrado para cá, tudo bem? E esse 2 aqui eu joguei para frente. Ficou 1 dividido por 2, ficou meio aqui, certo? Gravidade está aqui e altura eu mantenho, não mexo. E aqui pressão. Pressão ele vai ser o quê, né? É Newton por metro quadrado. Newton é o quê? É quilo por quilo vezes a gravidade, não é isso? Então eu estou abrindo as minhas unidades. Então eu sei que Pascal é Newton por metro quadrado e eu sei que Newton é quilo vezes a gravidade. Então, a gravidade está aqui, o quilo está aqui. Isso aqui é Newton, né? E a minha massa específica é quilo por metro cúbico. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou cortar quilo com quilo e eu corto 1 metro aqui com o metro que está aqui em cima, certo? Então, quais unidades me somaram aqui? Me sobrou. Eu tenho aqui, então, essa primeira parcela, eu tenho a segunda parcela e a terceira parcela, né? Quando eu estou somando aqui. Então, me sobrou o quê? Metro quadrado por segundo ao quadrado, mais metro quadrado por segundo ao quadrado, mais metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, a minha unidade da energia cinética, ela é metro quadrado por segundo ao quadrado. Beleza? Então, aqui eu cheguei na minha energia cinética. Vamos para a próxima? Potencial gravitacional, que vai ser energia devido à altitude. Então, aqui tem que dar metros, tá bom? Então, aqui eu vou usar essa minha equação, tá? Então, aqui vai ser velocidade ao quadrado, agora dividido por 2 vezes a gravidade. Então, essa é a minha primeira parcela. Mais a minha altura, mais a pressão, dividido pelo peso específico agora. Não é massa específica. Peso específico eu tenho Newton aqui, não tem? Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui eu joguei aqui, ó, a minha unidade para cá, né? Então, vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado. Aqui é 2 vezes a gravidade, né? Então, não está ao quadrado, eu não mudo a unidade. Mais a altura, isso daqui já está no padrão que eu quero, que é metro. Então, isso daqui tem que dar metro e isso aqui tem que dar metro. Como que eu vou fazer isso? Ó, vamos lá. Então, eu corto aqui segundo ao quadrado com segundo ao quadrado. Eu corto 1 metro aqui com esse metro aqui ao quadrado, me sobrou metro. Ó. Aqui eu tenho metro também. E aqui, como que vai ficar? Ó, eu abri esse Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado, que, consequentemente, o Newton, ele vai ser o quê? Quilo vezes a gravidade, que é metros por segundo, né? Então, tá aqui, ó, esse daqui é Newton, né? Então, vou cortar aqui, ó, quilo com quilo, metro quadrado. Eu vou cortar com esse metro cúbico aqui vai me sobrar metro, né? Aqui eu corto metro com metro e segundo ao quadrado com segundo ao quadrado. Então, aqui me sobrou metro, mais metro, mais metro. Não é isso? Então, aqui eu achei a minha potencial gravitacional em metros. Beleza? Trabalhando as unidades aqui. Vamos para o nosso princípio de Bernoulli, para o terceiro princípio, que é a energia do fluxo, que é Pascal agora. Pressão. Então, vai ser essa equação aqui, ó. Vai ser massa específica vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, essa é a primeira parcela. Mais
Rho HG, que é Pascal, a gente já sabe disso, mais pressão, que é Pascal. Então, vamos lá. Joguei aqui as minhas unidades, ó. A minha velocidade está ao quadrado. Joguei aqui esse 2 para frente, então vai ficar 1 dividido por 2, né? Aí aqui, mantive o que está aqui, porque isso daqui eu sei que é Pascal, né? Então aqui, ó, metro cúbico, né? Eu vou cortar aqui metro cúbico com metro aqui, e aí eu multiplico quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Isso vai me dar Newton por metro quadrado, que é Pascal, né? E aqui é Pascal também. Então, vamos lá. Então, aqui eu cortei metro cúbico com metro quadrado. Isso vai me sobrar metro por segundo ao quadrado. Não é isso? Metro por segundo ao quadrado vai ser, então, vai me sobrar aqui o quilo, ó. Quilo vezes metro por segundo ao quadrado vai me dar Newton, não é? Aqui dá Newton. Quilo vezes metro por segundo ao quadrado. E aqui eu tirei só 1 metro, não é? Me sobrou metro quadrado aqui, não é isso? Então, Newton por metro quadrado é Pascal. Aqui eu cortei, então, cortei metro cúbico. Então, eu tirei 1 metro aqui desse metro aqui, né? E aí me sobrou, então, metro quadrado aqui também. Quilo vezes metro por segundo ao quadrado é Newton. Me sobrou metro quadrado aqui embaixo. Isso é Pascal. E isso tudo aqui é Pascal também, né? Porque isso aqui é Newton. Então, me deu Newton por metro quadrado, mais Newton por metro quadrado, mais Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal. Beleza? Pascal, Pascal e Pascal. Então, essa é a nossa energia do fluxo. Vamos agora, então, para o nosso exercício para a saideira. Então, se liga no exercício. Eu quero saber se vocês estão on aí. Quero saber, então, hashtag tô on. Vamos lá junto? Então, vamos nessa? O exercício 3, pessoal, a saideira, ele é o quê? Ó? Num ponto 1 de uma instalação hidráulica no qual escoar água, mediu-se uma pressão de 2, vezes 10 a quinta pascal. Essa é a pressão 1. E uma velocidade de 5 metros por segundo. Velocidade 1. No ponto 2, a pressão manométrica aferida foi de 1 vezes 10 a quinta, pressão 2. E a velocidade de 3 metros por segundo, velocidade 2. Determine a altura no ponto 2, H2, sabendo que a altura no ponto 1, H1, é de 15 metros. Então, aqui é H1. Né? Os dados, a gravidade 9,81 e a massa específica 1000, que é da água. Pessoal, coloquem aí no chat. Qual fórmula que eu vou utilizar lá de Bernoulli? Eu vou utilizar a energia cinética, eu vou utilizar a gravitacional ou eu vou utilizar a da pressão? Coloquem aí, eu vou dar uns segundinhos para vocês colocarem aí, porque depois eu vou estar olhando, vou ver se vocês estão por dentro aí. O que eu preciso, pessoal? H2, certo? Então eu vou utilizar o que? A gravitacional. Beleza? Gravitacional. Então vamos lá. Então, começando aqui. Então, partindo pelo Bernoulli, em função da altura, né? O que eu vou ter aqui? Então, velocidade ao quadrado, 2 vezes a gravidade, mais a minha altura, mais pressão dividido pelo peso específico. E constante. Quando eu tenho constante aqui, pessoal, significa o seguinte, que eu vou ter variação de velocidade, de pressão e de altura, né? Então, quando eu tenho constante, do outro lado eu coloco, de um lado eu coloco V1, P1 e H1, e do outro lado eu coloco V2, P2 e H2, não é isso? Então, é isso que eu vou fazer, ó, igualando, né? Então, aqui eu tenho V1, 2 vezes a gravidade, aqui eu tenho H1, eu tenho P1, dividido pelo massa específico, pelo peso específico, né? Eu tenho aqui V2 dividido por 2 vezes a gravidade, eu tenho H2 mais P2 dividido pelo peso específico. Percebam que a gravidade é igual e o meu peso específico é igual, né? O que eu tenho variação é o quê? H
né? Que é a altura, a pressão e a velocidade. Não é isso? Então, eu vou ter aqui, ó, V1 e V2, eu tenho P1 e P2, e eu tenho H1 e H2. O H2 é o que eu quero achar, não é isso? Então, eu igualei as minhas questões aqui. Olha só. Então, como que eu faço? Ó, eu vou jogar esse cara aqui, ó. Eu vou jogar esses caras para esse lado aqui. Eu vou isolar somente meu H2 que eu quero achar. Não é esse que eu quero achar? Então, eu vou isolar meu H2 e vou jogar tudo para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. V2 ao quadrado tá do outro lado? Então, eu joguei para cá. Vai ficar duas vezes a gravidade, né? Então, isso daqui eu mantive. Mais H1, o H1 já estava desse lado. Ficou P1 menos P2, o P2 estava do outro lado, joguei para cá. E aqui eu mantive dividido pelo meu peso específico, né? São constantes, gravidade e peso específico. E deixei o meu H2 desse lado. É o que eu quero encontrar. Vamos substituir agora? Então, vai ficar aqui, ó, 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado, dividido por duas vezes a gravidade, mais 15, que é o meu H1, mais pressão 1, 2,8 vezes 10 à quinta, menos pressão 2, 1 vezes 10 à quinta, dividido por 9,81 vezes 1.000, igual a H2. O H2 eu quero achar. Vamos fazer a saideira aqui, então? Calculando aqui, então, a nossa equação, né? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, então, 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por duas vezes a gravidade. Tá. Mais 15 mais. Aí eu tenho aqui 2,8 vezes 10 à quinta menos 1 vezes 10 à quinta. Isso daqui dividido. Opa! Isso daqui dividido por 9,81 vezes 1.000. Quanto que vai dar isso daqui? Ó, 34,16 metros, tá? Então, aqui me deu um H2 de 34,16 metros. Beleza? Então, aqui a gente achou, então, a nossa altura no ponto 2 a partir da equação de Bernoulli. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Que vocês tenham uma excelente semana. Esse é o meu desejo para vocês, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Um abraço, pessoal.